um assunto, eu creio que um dos mais importantes do meio espírita, que é sobre o perdão. Perdão é algo bastante complicado para nós ainda na fase em que nós estamos. Mas tudo que eu trouxe aqui e que nós vamos ver não tem nada meu, porque eu não tenho essa capacidade de fazer o que está colocado aqui. Nós só trouxe aqui trechos importantes sobre esse assunto para que a gente possa estudar juntos, né? E analisarmos os comentários de quem elaborou esse trabalho, que foi o espírito Hamed, uma psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto. O espírito Hamed, ele é especialista nessa parte de psicologia espiritual, e eu acho muito interessante esses relatos que ele faz sobre esses assuntos. Então eu sempre que posso estou tirando algumas coisas assim, juntando, para fazer esses trabalhos quando a gente tem essa oportunidade de apresentar, né? É um trabalho que sempre vai interessar a todos ouvirem. Então vamos lá. Vamos aguardar um segundo. Só para acomodar. Senta onde você quiser. Perdão. Vejam como ele começa o assunto perdão. Ele diz o seguinte, o espírito Hamed: toda criatura deseja a paz e a felicidade e quer afastar de si o sofrimento e a amargura. Essa é a meta de excelência de todos os seres humanos. Realmente, né? Essa é a meta de excelência de todos os seres humanos. Mas como é difícil, como é complicado, né? Muitas vezes é extremamente complicado. Então ele diz o seguinte: o entendimento do que é o nosso melhor depende do grau de raciocínio lógico e da situação em que estamos vivenciando. Há momentos em que a gente perde o equilíbrio, e quando você perde o equilíbrio por qualquer razão, o seu raciocínio fica alterado, você não consegue manter mais uma linha de pensamento, enfim, você sofre nuances, e isso nos prejudica muito. Desculpe. Todo procedimento é compreensível e proveitoso em determinado contexto da vida. Quando tomamos, vejam só, quando tomamos atitudes baseadas em mágoas e ressentimentos, é porque supunhamos, na maior parte das vezes, que isso nos parecia o melhor. Sempre agimos conforme a nossa maturidade espiritual do momento, para decidir e resolver nossas dificuldades existenciais. Ou melhor, tomamos decisões de acordo com nossas possibilidades de percepção, interpretação e também segundo nossa capacidade e habilidade conquistadas até então. Agora vejam o seguinte: perdoar é algo ainda, eu diria, fora do nosso contexto. Eu ouço as pessoas às vezes dizerem: eu já perdoei. Mas aí quando você começa a conversar com a pessoa sobre o assunto que ela mencionou, que trouxe o perdão, você percebe pelas palavras dela que ela ainda não perdoou. Mas pelo menos ela está no caminho certo, ela está tentando, né? Mas perdoar mesmo, de fato, ela ainda não conseguiu. E é muito difícil para nós perdoarmos, porque nós temos muitas faculdades que estão em desenvolvimento nesse estágio de vida que nós vivemos, que nos prejudicam nesse aspecto do perdão. Nós temos vaidade, nós temos mágoas, nós temos ressentimento,
nós temos, enfim, nós temos tantas coisas que nos machucam e damos tanto valor a essas coisas que elas se instalam e a gente não consegue eliminá-las, por mais esforço que você faça. É muito difícil. É muito difícil você não ficar magoado com alguém que te fez alguma coisa assim mais drástica. É muito difícil. Você até pode dizer para a pessoa, não, tudo bem, tal, mas tudo bem, tal, da boca para fora e da boca para dentro. Como é que fica? Não é verdade? É difícil. Então perdoar é difícil, porque o perdão ele só pode ser validado se realmente você não guardar nada sobre aquilo, você conseguir apagar aquilo da sua mente. E não é verdade que isso acontece conosco. Nós ainda não conseguimos fazer isso, por mais que a gente ainda tente, né? Por isso que perdoar é complicado e esse assunto cada vez mais merece nossa atenção. Nosso irmão Hamed diz o seguinte: o nosso conceito de perdão tanto pode facilitar quanto limitar nossa capacidade de perdoar. Por possuirmos crenças negativas de que perdoar é ser apático com os erros alheios, ou mesmo é aceitar de forma passiva tudo que os outros fizerem, é que vivemos achando que perdoamos, aceitando agressões, abusos, desrespeitos aos nossos direitos e limites pessoais, ficando, pois, impassíveis, como se nada tivesse acontecendo. Muitas vezes a gente confunde também o ato de perdoar com ficar relevando algumas situações que não são condizentes, certo? Coisas que não são condizentes, você não pode ficar relevando, você precisa contestar, né? Claro, sem agressividade, né? De uma forma natural e de uma forma lógica. Mas aceitar tudo que aparece, tudo que vem, também não é um ato de perdoar, né? Nós precisamos ter essa consciência. Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre bem, quando sabemos que em nossa volta tudo está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas perdoar é ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Portanto, perdoar é um modo de viver. É uma coisa você entender determinadas atitudes, mesmo que elas não sejam boas em relação a você, de alguém, do que perdoar. Perdoar é outra coisa. Entender que as pessoas podem ser agressivas com você, podem te ferir, etc. Isso é uma coisa que nós precisamos sempre entender. E nunca vamos poder ficar abalados por isso. Porque nós também já fizemos isso. Quantas vezes nós fizemos isso e nem nos demos conta? Se nós fizermos uma pesquisa, uma enquete, entre todas aquelas pessoas que já estiveram à nossa volta durante toda a nossa vida, com absoluta certeza você vai encontrar alguém que vai dizer que ficou magoado, que não te perdoou por alguma coisa que você fez que talvez você nem se lembre. Então perceba o seguinte: nós muitas vezes fizemos coisas iguais ao que estão às vezes fazendo para nós. Então nós precisamos ter esse entendimento de que se nós estamos aqui nessa fase, nós não somos melhor que ninguém, nós somos iguais a todos. Se erraram conosco, com certeza nós já erramos com alguém também. Pode não ser com aquela pessoa exatamente, mas já erramos com alguém também. Então é preciso ter esse entendimento. Isso ajuda, isso facilita a compreensão da nossa situação. Porque a gente sempre busca a perfeição nos outros e esquece da gente. Nós não precisamos ser perfeitos.
né? Nós podemos errar com os outros, mas os outros não podem errar conosco, porque senão nós vamos ficar aborrecidos, magoados, ressentidos, né? E vai ser difícil perdoar. O perdão, ele atravessa, vejam o comprometimento que é isso, ele atravessa encarnações. No centro espírita, principalmente, que nós temos aqui sessões mediúnicas, a gente percebe isso, conversando com espíritos que aqui vêm, por N razões. Eles falam, eu tenho um problema que foi causado, você percebe que é de uma vida anterior, às vezes de outras vidas ainda bem lá atrás, porque nós somos espíritos de muitas vidas, essa não é a nossa primeira vida. Então, ele vem com esse ressentimento e você percebe que isso atravessou encarnações. 200 anos, 500 anos, 1000 anos. E a mágoa está lá, o perdão não foi concedido. Percebe como isso machuca, penetra e a gente carrega esse peso? Veja, damos o que temos, fazemos o que podemos. Apenas se dá ou se faz aquilo que se possui ou pode. Precisamos respeitar nossas limitações mentais, emocionais e espirituais, bem como as dos nossos companheiros de jornada. No entanto, existem indivíduos que a cada momento e de forma irrefletida fazem uso da palavra desculpa. Repetem-na sistematicamente durante anos e anos. Porém, continuam perpetuando os mesmos erros e agressões. A pessoa comete uma agressão e pede desculpa. Comete uma agressão e pede desculpa. Comete uma agressão e pede desculpa. Nós somos muito assim, né? Mas a consciência de que você errou com alguém ou que você agrediu alguém deve ser vista de outra forma. Ela deve ser vista de uma forma que você entenda perfeitamente que você errou, e você jamais vai errar naquilo que você errou, e tem conhecimento e tem entendimento. Porque quando nós entendemos algo de errado que nós fizemos, nós dificilmente voltaríamos a repetir isso. Porque nós sabemos que já concluímos no momento do erro que aquilo não deveria ter cometido, não deveria ter acontecido. Então a gente já evita isso. Pode até cometer outros erros, outras agressões, mas não essa especificamente. Então isso é importante. Quer dizer, o entendimento é extremamente importante para todos nós, né? A compreensão. Nós, uma vez, Gandhi foi entrevistado por um jornalista e perguntaram para ele se ele não tinha ficado extremamente chocado com tudo que a imprensa tinha dito sobre ele. Que acusaram ele, falaram um monte de coisa. E se ele perdoaria aqueles ofensores. Ele falou que nada tenho a perdoar. Aí os repórteres ficaram meio assim, atônitos. Mas falaram tantas coisas, nada tenho a perdoar. Nada do que disseram me ofendeu. Eles têm o direito de dizer o que eles querem. Então, nada tenho a responder sobre isso. Respondeu sim. Difícil, né? Difícil a gente chegar nesse ponto. Era Gandhi, né? Mas, percebe? Você precisa perdoar alguma coisa que não te atingiu? Não. Né? Nós só temos que perdoar aquilo que realmente nos machucou. O que não machucou, o que você conseguiu evitar, mas o difícil é isso, né? Conseguir que aquilo não te machuque. Por isso que nós precisamos nos preparar. Por isso que é importante o entendimento. Por isso que é importante a sabedoria e o conhecimento de que nós todos estamos praticamente no mesmo nível, não importa quem seja. Porque se somos mais especializados em alguma área,
nós não somos muito especializados em outras áreas. E na média, nós estamos mais ou menos igual. Então vamos errar, vamos acertar, vamos errar, vamos acertar, e assim vai. Né? Todos nós e os outros, né, que estão interagindo conosco. Veja, é essencial diferenciar a desculpa social da desculpa conscientizada. A primeira simplesmente atravessa as barreiras da boca de forma impensada. Quer dizer, você pisou no pé de alguém, desculpa. Meu pai dizia assim: se alguém me pisar no pé, eu vou sentir a dor. Se for no calo, então Deus me livre. Não adianta o cara pedir desculpa, porque eu já senti a dor. Eu queria não sentir a dor, mas depois que eu senti a dor não adianta o cara falar desculpa. Percebe? Olha que exemplo. Meu pai sempre dizia isso. Então vejam, nós precisamos tomar cuidado para não pisar no pé de ninguém. Porque depois que nós pisamos, se por coincidência ou por azar nosso, pisamos justo no calo, sabe aquele calinho de estimação? Aí acabou. Aí você pode pedir desculpa, se ajoelhar, se jogar no chão, bater a cabeça na parede, que não resolve. A pessoa já sentiu a dor e não vai mudar. Então vejam, a primeira é essa, né, da desculpa social. A segunda sai da alma. Essa desculpa sai da alma, verdadeiramente arrependida. E quando ela sai da alma verdadeiramente arrependida, você dificilmente vai cometê-la de novo, porque aquilo ficou marcado em você. Ou seja, você pisou no calo da pessoa, naquele calinho de estimação, você viu a pessoa sentir a dor, e na verdade você sentiu uma dor maior só de ver a pessoa sentindo aquele momento de dificuldade. Você sentiu a dor maior. Então, aí a desculpa saiu da alma. Aí nunca mais você, toda vez que você for se movimentar, você vai olhar para o chão para ver se não está pisando no pé de ninguém. Percebe? É mais ou menos por aí as coisas, né? Muito bem. É essencial. Isso aqui nós já... Uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real é conseguirmos nos manter a uma certa distância da pessoa problema. Às vezes você está em convívio com alguém e tem problemas sérios com essa pessoa. E aí começa a surgir as mágoas, os ressentimentos, né? Então veja o que ele diz aqui sobre isso. Evitar as discussões com essas pessoas que estão próximas de você, que giram constantemente no nosso psiquismo, por estarmos emocionalmente interagindo, envolvidos com essas pessoas. Quando nos desprendemos mentalmente dessas pessoas, passamos a usar de modo construtivo os poderes do nosso pensamento, evitando e eliminando de nossa produção imaginativa, porque nós temos uma produção imaginativa aqui, né? Os acontecimentos infelizes e destrutivos que ocorreram conosco. Então, quando você se afasta de alguém que você tem essa dificuldade, ou tem já alguns ressentimentos, você acaba se curando desses problemas, porque aquilo não vem à tona toda hora, e você vai mudando o seu quadro mental. E é o que ele diz aqui, você vai reconstruindo de novo uma nova situação. Porque se você ficar em contato, por exemplo, se é alguém do seu trabalho, que você fica em contato e tem ressentimento sério, a coisa só vai mudar o dia que a pessoa sair da empresa ou você sair da empresa, porque senão vocês trabalham juntos, né? Não tem outro jeito. Como é que vai ser isso? Complicado. Você não consegue se afastar, a não ser que você peça uma transferência, né?
uma empresa grande, então eu quero ser transferido na outra ponta da empresa lá. Assim eu vou ficar bem longe, não vou nem ver essa pessoa chegar nem sair. Mas nem sempre isso é possível, né? Nem sempre, né? A mente recheada de ideias desconexas dificulta o perdão. Olha só. E somente desligando-nos da agressão ou do desrespeito ocorrido é que o pensamento sintoniza com as faixas de clareza e da nitidez no processo denominado renovação da atmosfera mental. Então você vê, quando você se afasta, você começa a ocupar sua mente com outras coisas, com outras, né? E aí vai havendo uma renovação. A gente não costuma dizer que, às vezes, o tempo é o maior cicatrizador de feridas? A gente não costuma dizer isso, né? É uma prática nossa dizer isso. Por quê? Porque à medida que o tempo vai decorrendo e a vida vai dando continuidade, nós vamos passando por outros momentos, outras dificuldades, outras alegrias, e isso vai promovendo uma renovação em nossa atmosfera mental. Ou seja, nós vamos renovando cada vez mais. E aí, aquilo que hoje era desse tamanho, passa a ficar, depois de algum tempo, assim. E aí fica mais fácil de você administrar isso, né? Do que um negócio desse tamanho. Não é verdade? Muito bem. Desligar-se quer dizer deixar de alimentar-se das emoções alheias, desvinculando-se mentalmente dessas relações doentias de hipnoses magnéticas, de alucinações íntimas, de represálias, porque a gente, quando está com algum problema com alguém, principalmente de alguma mágoa, você não vê a hora de dar o troco, né? Quero dar o troco para alguém. Essa pessoa precisa de troco. Então você está alimentando todo o processo. Percebe? Você alimenta o processo. O troco o que é? É alimentar o processo, né? E aí não tem jeito. Por isso que é bom se afastar, mudar, renovar, né? Quando acreditamos que cada ser humano é capaz de resolver seus dramas e é responsável perante seus feitos na vida, aceitamos fazer esse distanciamento mais facilmente, permitindo que eles sejam e se comportem como queiram, dando-nos também essa mesma liberdade. Porque quando você está próximo e fica muito tempo próximo, você fica cerceando a pessoa para poder dar o troco, né? Porque você alimenta isso, não é? Então fica aquele monitoramento de você querendo dar o troco, da pessoa fugindo, e aí o processo permanece anos e anos, né? Viver a certa distância psicológica das pessoas e das coisas problemáticas, sejam entes queridos, sejam companheiros complicados, não significa dizer que deixamos de nos importar com eles. É preciso entender isso. Ou de amá-los, ou de perdoar-lhes, mas sim de viver sem enlouquecer pela ânsia de tudo compreender, padecer, suportar e admitir. Quando o erro é nosso, é necessário admitir as nossas fraquezas e em seguida pedir aos outros que relevem nossas falhas. Mas nós precisamos fazer isso conosco primeiro. Se nós não fazemos isso conosco, como é que nós vamos fazer com os outros? Se eu não me perdoo por um erro meu cometido, porque quando eu machuco alguém, eu tenho consciência que eu machuquei alguém. Se eu não tenho consciência na hora, eu vou acabar tendo consciência no decorrer do tempo. E vou ficar com aquele negócio na cabeça. E eu, antes de perdoar qualquer coisa, ou antes de pedir perdão, eu tenho que me perdoar. Eu tenho que dizer para mim mesmo que eu sou uma pessoa que ainda preciso de maturidade espiritual, de melhor compreensão, para não cometer mais esse tipo de erro. Eu primeiro preciso fazer isso comigo. É um trabalho que eu tenho que fazer comigo primeiro. Porque senão, se alguém der um esbarrão em mim, eu vou achar ruim.
Eu vou, entendeu? Eu vou achar que aquilo é uma ofensa, aquilo é uma... Se eu não tenho condições nem de perdoar meus deslizes, né? Como é que eu vou perdoar os deslizes dos outros? O auto-perdão consiste em fazer o nosso melhor hoje, abandonar as mágoas do passado e curar as dores do presente. Ao mesmo tempo, legitimar nossos processos e projetos de vida para o futuro. O passado passou e o único momento que temos é o agora. Aliás, nós não costumamos pensar no agora. Nós muitas vezes pensamos no futuro e pensamos no passado. Esquecemos do agora. E é o agora que nós estamos vivendo. O passado já passou, não muda mais nada. Tudo que aconteceu no passado, de bom ou de ruim, não muda. O futuro só vai melhorar ou vai mudar se você construir agora. Porque se você não construir agora, o futuro vai ser igual ou agora, ou igual ao passado. Percebe? Então o agora, o momento presente, é o mais importante de todos e nós esquecemos disso. Aí eu estou preocupado com o futuro. Você tem que estar preocupado com o momento agora que você está vivendo. Essa sua preocupação em todos os sentidos. Profissional, pessoal, espiritual, tudo. Porque eu só vou ser alguém melhor no futuro se eu começar a melhorar agora. Meus projetos, minha atuação, minhas ações. Porque senão eu vou continuar sendo o mesmo que eu fui há 5 encarnações atrás, lá na frente. Percebe? Então veja como é importante isso. À medida que perdoamos nossos desacertos, começamos também a perdoar as faltas dos outros. O ato de não perdoar a nós mesmos não acarreta a permanência nas sensações desagradáveis e nas energias negativas, resquícios dos dissabores e desencontros da vida. Os erros acabam se transformando em lições preciosas e deles podemos retirar as bases seguras para o êxito futuro. Quer dizer, nós temos que pegar o que já aconteceu, tirar as lições agora, mudar as nossas ações e atitudes agora, para que no futuro tenhamos uma situação melhor, né? Muito bem. Não exijamos dos outros aquilo que eles ainda não nos podem dar. O ato de perdoar ou de desculpar verdadeiramente requer amadurecimento e crescimento espiritual. Por consequência, um certo grau de desenvolvimento evolutivo. O perdão concede a paz de espírito que tanto necessitamos. Mas essa concessão nos escapará da alma se estivermos presos ao desejo de dirigir os passos de alguém, não aceitando o seu propósito de viver. Às vezes nós nos preocupamos mais em controlar as pessoas que estão perto de nós, à nossa volta, do que a nós mesmos. Nós caminhamos às vezes por caminhos tortuosos e estamos preocupados em corrigir os outros que estão à nossa volta, quando nós tínhamos que estar preocupados em corrigir os nossos caminhos, as nossas atitudes, né? Devemos compreender que cada um de nós está cumprindo um destino só seu, e que as atividades e modos das outras pessoas ajustam-se somente a elas mesmas. Somos espíritos individuais, né? Cada um age por si. Admitir e aceitar os outros como eles são nos permite que eles nos admitam e nos aceitem como somos. Percebe? Admitir os outros como eles são nos permite que os outros nos admitam como nós somos. Né? Nós normalmente não pensamos isso. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos, pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver. Perdoar-nos é não importar-nos com o que fomos, pois a renovação está no momento presente, agora. Por isso que eu digo, é agora que nós temos que mudar.
Perdoarmos é conviver com a mais nítida realidade, não se distraindo com as ilusões de que os outros e nós mesmos deveríamos ser algo que imaginamos ou que fantasiamos. Perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. Olha que palavras bonitas do Hamed. Ou seja, enquanto nós não nos libertamos da necessidade de castigar e punir ao próximo, não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o auto-perdão. Ele encerra esse texto desta forma. Olha que coisa bonita. Perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. Ou seja, enquanto nós não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir ao próximo, quem somos nós para punir alguém, né, gente? Não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o auto-perdão. Então, esse texto final aqui, eu acho que encaixou perfeitamente aqui na nossa lição de hoje sobre perdão. Eu aprendi um pouquinho mais com esses textos aqui, espero que vocês também. Obrigado por terem ouvido, né? Eu fui apenas um instrumento aqui, tá? Estou aprendendo com vocês. Obrigado a todos. E vamos aos passes agora.